Como eu disse no primeiro bloco, entrevisto hoje duas musicistas. A de agora já foi minha maestrina em 2 corais. Ela foi professora da Dona Wanda de canto coral, Dona Wanda que eu entrevistei no primeiro bloco. E foi também funcionária do Conservatório Santa Cecília por mais de 30 anos. Nossa entrevistada fala pouco, mas tem ouvido absoluto. Olá, Mizui. Mizui, onde é que você nasceu? Eu nasci em São Paulo, capital. Mas logo veio pra cá? Logo desde pequena já mudamos para Terceira Aliança, no município de Mirandópolis. É um sítio que você morava? É um sítio. Uhum. E que língua vocês falavam lá? Seus pais vieram do Japão, né? Vieram do Japão e nós fomos educar tudo na língua japonesa. Então, só falamos japonês. E você fala até hoje? Falo até hoje. Se você assistir a um filme japonês de hoje, você entende? Algumas palavras eu não entendo porque já ouvi uma mistura com o inglês, né? Ah, é? Mas aqueles filmes antigos ainda consigo entender. Eu já ouvi dizer assim que McDonald's, eles falam McDonaro, as coisas por aí, né? Bom, seus pais vieram do Japão, diz que seu pai veio com os Asada da granja? Sim, porque ele veio com 19 anos e tinha que pertencer a uma família para viajar. Porque viagem lá longa, né? E vieram com eles e já entraram ele entrou na Terceira Aliança, trabalhando na máquina de arroz. Ele era agricultor, seu pai? Nessa época ainda não, ela só trabalhou na máquina de arroz. Mas depois se tornou agricultor? Depois que casou, né? Aí ele tornou sitiante. Sitiante. E a sua mãe? Minha mãe, no Japão, já teve formação musical, estudou em Shizuoka, formou um conservatório e já veio com a formação musical. E toda essa experiência dela passou para nós, filhos. E é verdade que desde os seus 5 anos ela te ensinava num piano francês. Eu imagino assim, na Terceira Aliança, a Mizui tendo aula de piano, provavelmente clássico, num piano francês. É verdade. Não sei onde que meu pai arrumou aquele piano. Mas foi motivo de gozação, porque no meio do mato com piano francês, né? Mas graças a do meu pai, esforço do meu pai, ao que eu sou hoje. Ô Mizui, e nessa época aí dos 5 anos, as crianças não ficavam curiosas para conhecer esse piano e não iam lá brincar com esse piano com você? Não, porque nossos vizinhos eram tudo longe tinha pouco contato, né? Aí nós fomos fazendo amizade e minha mãe foi ensinando também o coral, bandinha, e no fim do ano, uma vez por ano, a gente fazia uma apresentação na varanda de casa, uma casa de madeira. Você falou, né? Que os vizinhos eram longe. Como é que esses vizinhos chegavam para ensaiar esse coral? E essa bandinha era na sua casa? Na sua casa os ensaios? Na minha casa. Então, na época eu tinha 7, 8 anos, né? E a gente integrava junto com o coral dos adultos, né? E aprendia e fazia apresentação. E por que trouxeram você para a cidade aos 10 anos? Para conhecer, para ter novos horizontes, né? E aprimorar no sistema brasileiro. Porque minha mãe ensinava o que ela aprendeu no Japão. Então, desde o Beyer, o Zerni, né? Todas aquelas lições que ela aprendeu no Japão, passou para mim. E como a gente não tinha muita vizinha, a gente estudava bastante. Né? Decorava as lições, né? E quando eu fazia exame, quando prestava exame ou prova no conservatório, era tudo decor, porque de tanto que minha mãe fazia estudar. Como é o nome da sua mãe? Kane Sawada. Kane Sawada.
Mas quando você veio com 10 anos para cá, você já veio para estudar piano? Vim para estudar piano. Quer dizer, meu pai veio para procurar onde estudar. E com quem você estudou? Aí indicaram Dona Camila Tomaszynski. Uhum. Era uma senhora russa. Russa. Nossa, você Muito. saiu de japonês rígido para russo tão rígido. Eu morria de quanto. medo dela porque tinha uma feição assim estranha pra gente, né? Mas eu fui acostumando e graças a Deus eu me dei bem com ela. Ô Mizue, eu ouvi dizer que você tem ouvido absoluto, tem mesmo? Graças ao exercício que minha mãe e meu pai fazia, tocava piano e mandava adivinhar que nota que era aquela. Aí eu chegava e adivinhava aquele som. Então, ter um ouvido absoluto, a gente tem que nascer com ele e depois ser treinado para reconhecer as notas, é isso? Não é exatamente isso, né? Porque a gente tem que ouvir bem e depois... Não, mas qualquer pessoa pode ter um ouvido absoluto? Acho que com treino, depois acho que consegue, porque... Sei não, hein? Acho que você está sendo modesta. Mas eu quero para a gente entender direito. Alguém toca um dó no piano, você reconhece que é um dó. Toca um fá, você reconhece que é um fá. Nossa, que maravilha. Alguém toca uma nota assim, fora da afinação, eu já percebo na hora. Então, mas tocar fora da afinação, de vez em quando até a gente percebe, né? Mas saber se é um dó, se é um fá, se é um sol, é bem bacana. Ô Mizue, e você se formou na primeira turma do Santa Cecília quando ainda nem era da Dona Wanda, era de quem? Era do maestro José Rabi. Do maestro José Rabi. Isso foi quando? Foi em 1957, quando nós formamos em 4 pessoas. Em 4 pessoas. 2 de Araçatuba, uma delas sou eu, e 2 de Birigui. E aí, foi nessa época que você deu aula de canto coral para Dona Wanda? Mais tarde, né? Depois de algum tempo. Depois de algum tempo, aí eu comecei a trabalhar com o seu Paulo Giovannini, né? Dando um pouquinho de aula de piano, né? Para as iniciantes. Mas você ficou trabalhando no Santa Cecília há muito tempo. Quanto tempo você trabalhou? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Uhum. A sua mãe, Cani Sawada, deu aula para quase toda a japonesada de Araçatuba, não deu? Sim. Depois que nós viemos para Araçatuba, ela começou o trabalho de ensinar as crianças japonesas. E isso é porque ela só falava japonês, né? Ela misturava um pouquinho de português, mas basicamente era só filhos japoneses. Cite umas 3 pessoas para quem ela já deu aula. Otávio Anzi, né? O Anzi é uma família tradicional aqui de Araçatuba. Eliana Hanada, Denise Takahashi, e muito a mais. Fumi Takada, que ainda hoje é professora de piano. Hoje eu ouço falar muito em Mizue no que diz respeito a coral. Né? Regente, foi até minha maestrina em 2 corais. Eu vou falar o nome de uns corais que você regeu ou rege, eu queria que você falasse uma coisinha sobre eles. No final dos anos 70, você esteve à frente do coral da Secretaria da Fazenda. Para que servia esse coral? Esse coral servia assim, para entrosamento entre funcionários, da comunidade, né? E, ao mesmo tempo, uma vez por ano tinha encontro de corais de toda a região administrativa. Houve uma no AMB com uma acústica maravilhosa, você lembra? Lembro. De São Paulo, foi bem bacana, né? E o Madrigal Paralelos, que vai fazer 35 anos na ativa. Fale dele. Ele começou quando o coral da Secretaria da Fazenda esteve assim pronto para acabar, assim, por contenção de despesa. Aí alguns componentes do coral da Secretaria da Fazenda quiseram que eu formasse outro coral para dar continuidade. Né? Aí, inclusive, você estava eu estava nos 2, né? Eu estava no da Fazenda e no Madrigal. O Álvaro Ruas, a Carla, sua irmã, né? E nós começamos com 11 pessoas só. E hoje vocês têm quantos?
Mais ou menos 30 pessoas. Já Vocês foi, tiveram um momento marcante, né, quando Miss nós fizemos 25 anos, nós tivemos 45 elementos. Ah, é? Nossa, cobriu aquele palco do São João. Foi bacana. Muito bom. Eu tava lá, não tava? Pelo menos assistindo, Ah, eu tava, sim, lembra? assistindo eu tava. Foi lá. Eu quero saber o seguinte, e aquela apresentação que vocês fizeram pro Papa? Aquela apresentação foi inesquecível, muita emoção. Pertenceu ao coral de 1000 vozes. Sei. Vocês se juntaram um coral grande de 1000 vozes. Então, cada região administrativa era representada por coral e a Setúbal foi representado por coral. Devia ter umas 35 pessoas, né? Aí foi nessa época que meu marido também entrou para coral. COSEI, né? É. COSEI. Como é que COSEI te ajuda nessa vida de maestrina, de regente? Ele me ajuda a pôr em ordem as pastas, o repertório, né? Pra gente que vai ensaiar. E ele é bem humorado, né? Eu gosto do COSEI. Tem o coral da Associação Nipo Brasileiro. Esse coral começou com minha mãe. Também esse coral vai fazer perto de 32 anos. Sei. Por 20 anos, minha mãe esteve à frente do coral e eu na retaguarda acompanhando, né? E o repertório é todo japonês? É todo japonês. Vocês cantam Sakura? Não, nós cantamos também. Agora, não que todas as músicas sejam japonesas, mas em língua japonesa. Vocês traduzem? Já tem tradução própria, já pronta, né? Mexicana, aquela, por exemplo, aquele Cielito Lindo, né? Lindo. Também japonês. Muitas músicas assim, internacionais, traduzidas em japonês. E o coral da Seishonuye? O coral da Seishonuye é um coral que pelo menos tem que ter uma ou duas músicas religiosas do Seishonuye. Agora, os demais, a gente pega as músicas japonesas tradicionais. E o canto também em japonês. O canto novo também é um coral, não é? O coral Canto Novo começou com a Marinete Capóstoli e depois ela deixou e eu assumi, já faz quase 8 anos. Vocês cantam... É voltado para a música religiosa, católica. E também a gente atende alguns casamentos também. Falando em música religiosa católica, me lembra que você foi muito próxima da Dona Odete Costa, inclusive nessas apresentações. Como é que era esse relacionamento? A Dona Odete tinha paixão pelo madrigal, né? Nossa, e ela, onde a gente apresentava, ela estava presente e sempre... ela incentivava a gente, sempre dava um recado em público, né? Sei. Congratulando, e foi muito boa para a gente. Questão de opinião, volta já.